O meu nome é José Alho e este é o podcast O Resto é Conversa. Neste episódio estarei à conversa com o ator e autor Lourenço Seruia. Sabes quem é? Será assim tão difícil escrever um policial e conjugar a escrita com a profissão de ator? Será que as duas se misturam? O que será mais desafiador? Enfrentar uma plateia cheia de público ou uma opinião menos boa sobre a nossa obra literária? É o que pretendo descobrir nesta conversa com Lourenço Seruia. Atualmente com 32 anos, já conta com bastantes participações no pequeno e grande ecrã, sem esquecer o teatro. Dá também aulas de expressão dramática e formações em empresas através do teatro em equipa. Já escreveu A Mão que Mata, A Maldição, Crime na Quinta das Lágrimas e, mais recentemente, O Crime na Aldeia. Será a Agatha Christie português? É o que vamos descobrir. Por isso é que o convidei. E o resto é conversa. Lourenço, olá. Olá, Zé, muito obrigado pelo convite. Estou mesmo muito contente por estar aqui a conversar contigo. Obrigado eu por aceitares. E é difícil escrever um policial? É difícil, é desafiante, mas dá-me muito gozo. Portanto, tudo aquilo que acaba por ser as partes difíceis ou desafiantes acabam por não custar tanto, pelo facto de ser um trabalho que me dá muito gozo, muito prazer é um prazer que se renova a cada livro. Portanto, sou uma pessoa muito feliz a escrever livros, sobretudo por serem livros policiais. O que é que te custa mais no processo da escrita do policial? O que é que custa mais? Sim, durante o processo. Olha, eh, isto é um trabalho que exige bastante concentração, e resiliência. Porque, apesar daquilo que eu disse há pouco, ou seja, eu adoro escrever, mas não me apetece, nem todos os dias me apetece escrever. Ahm, Porque às vezes por pura procrastinação, às vezes porque se calhar estou num ponto da escrita um bocadinho mais difícil, então sei que me vou sentar ao computador e vou ter que enfrentar no fundo uma parte da história um bocado mais difícil, que me vai dar mais trabalho, ou que as personagens parecem que estão meias perras, pronto. E portanto eu acho que às vezes a maior dificuldade que eu sinto, na verdade, é eu conseguir de facto partir, sentar-me ao computador e partir para a escrita. Um, e depois há outras dificuldades assim mais pequenas, digamos assim, que é eu, por exemplo, querer criar uma determinada situação, mas depois sentir que ela não é verosímil, ou Que não tens conhecimento suficiente sobre esse tema ou o assunto que queres tratar? ou às vezes porque, imagina, num mundo ideal eu poderia pôr a personagem A e a personagem B a fazer determinada coisa, mas se eu depois for muito frio e crítico em relação a isso, Ok. vou perceber que, ok, isto é um caminho mais fácil e o leitor não acreditará nisto. Ou a maior parte ou alguns leitores poderão engolir isto, digamos assim, mas outros leitores irão apontar o dedo, ou pronto. E às vezes é também, outra das dificuldades é dosear as pistas que dou ao leitor. Porque eu parto de um princípio de fair play, ou seja, de jogo limpo, em que o inspetor e o leitor têm exatamente a mesma quantidade de informação. Que é para que o leitor consiga investigar e ler ao mesmo tempo. E às vezes é um bocadinho difícil porque há pistas que eu gosto de introduzir de uma forma subtil, e às vezes é difícil fazê-lo. Às vezes eu penso, isto se calhar é muito óbvio se eu fizer isto desta forma. Sim. E portanto é um desafio enorme ter que encontrar a forma mais subtil de introduzir a pista, de forma a que o leitor não perceba logo, mas que depois no final, quando souber a resolução, se consiga lembrar e dizer, ok, mas de facto houve uma cena lá a meio do livro que que havia esta informação já lá estava, eu é que não percebi ou eu é que passei por ela e nem dei por ela. E, portanto acho que assim no geral as dificuldades maiores acabam por ser estas. Eu reparei nos teus agradecimentos, aqui, quando eu terminei o livro A Maldição, tu agradeces a várias pessoas, inclusive profissionais a quem tu pediste ajuda para
acredito, para escrever certas partes da narrativa. Tu sentes essa necessidade para tornar a narrativa o mais realista possível? Sim, Para que esses leitores mais atentos não te... Como é que é dizer? Não te venham chatear depois. sim. Essa parte é importante para mim. É importante que haja alguma verosimilhança, apesar de que os livros que eu escrevo são ficção. Portanto, eh, há uma aproximação grande à realidade, mas, ou seja, não são documentários. E, portanto, digo-te isto para dizer que, apesar de eu ser rigoroso em relação aos procedimentos da polícia e informar-me muito bem antes de escrever o livro, eu por vezes já fiz algumas alterações nos procedimentos policiais para benefício do enredo. Pronto. Ok. São coisas que não são coisas muito grandes, mas são, no fundo, para beneficiar o ritmo da narrativa, sobretudo, mas pronto, mas no geral, tudo aquilo que lá está exatamente, corresponde exatamente à realidade. E, sendo que essas informações nem sempre estão na internet, e aproveitando o facto de eu conhecer pessoas que trabalham na PJ, falei com eles na PJ, na PSP e na GNR. Felizmente tenho as três áreas acessíveis, digamos assim, e falei com eles e fiz muitas perguntas. Fiz perguntas e eles deram-me informações que eu nem sei se vão chegar a aparecer em livros, mas que para mim é importante eu saber. O leitor, se calhar, não precisará disso, não precisará que eu ponha esses detalhes, esses pormenores na história, mas eu senti que, enquanto autor, era importante ter essa informação toda do meu lado. E portanto, depois, claro que também lhes agradeci, até porque, obviamente, pronto, eles não me cobraram nada, não é? Não me pediram Sim. nada em troca, foi uma ajuda, uma disponibilidade total e muito generosa da parte deles, e, e portanto, estou mesmo muito feliz por eles terem concordado em falar comigo sobre sobre o trabalho deles. Eu fiquei aqui com uma curiosidade, porque o teu terceiro livro é Crime na Quinta das Lágrimas. Já sabemos que é na Quinta das Lágrimas. O último que saiu, que já lá vamos a falar melhor dele, é Crime na Aldeia, que acredito que seja... Não sei se está no livro ou não, porque eu ainda não tive a oportunidade de ler esse livro, mas não sei se está referido que é em Piódão, certo? Certo? Sim, sim, sim. Está A minha referido. questão é, este teatro existe mesmo? Não com o nome que tu dás aqui, pelo menos, mas o edifício existe? Baseaste em algum edifício que exista? Olha, assim, o teatro é ficcionado, não é? O teatro da passagem não existe na Sim. realidade. Agora, o edifício, tal como eu descrevi, ehm, existem teatros. Eu pensei em dois teatros. Imaginei dois teatros enquanto criava a história e construía este teatro, que é o Teatro Gil Vicente em Cascais. Ok. Há um Teatro Gil Vicente também em Coimbra, mas não é esse. Este é o Teatro Gil Vicente em Cascais, que é um teatro muito pequeno, um teatro assim com a decoração por dentro é muito clássica, antiga, teatro à italiana, e pensei nesse teatro e no Teatro Luís de Camões, que é em Belém. E é muito semelhante a construção de ambos os teatros, deve ser da mesma época, porque é mesmo muito, muito semelhante. Eu queria uma sala assim mais pequena, não queria, por exemplo, uma sala do tipo do Teatro Dona Maria ou do Trindade, que são salas muito, muito, muito grandes. Queria uma sala um bocadinho mais pequena, mas ao mesmo tempo que tivesse uma traça antiga. E portanto foi nesses dois teatros que eu pensei quando estava a construir a história. Sobretudo em relação ao interior, porque em relação ao exterior as paredes são azuis claras e Ok. que eu me lembre, nunca fui a nenhum teatro, em Lisboa pelo menos, com paredes, o exterior azul claro. Sendo tu um autor... Um autor, não. Também és autor, mas um Mas só ator. Sendo tu um ator, neste livro temos atores como personagens. A minha questão é: baseaste em colegas de trabalho? Sim, sim, Eu sim. estou a dizer isto porque há aqui uma personagem mais... Pronto. Eu não vou dizer qual é que é a personagem, mas tu vais saber a qual é que eu me estou a referir. Acho que sim. Pronto. Pronto. Baseaste?
Olha, eu vou-te dizer assim, eu trabalho Não como precisas ator. responder. eh, eu trabalho como ator, se eu não me engano, há 12 ou 13 anos. Foi em E 2011, pelo menos na televisão. foi 2011, portanto foram há 13 anos. E obviamente que em 13 anos de trabalho, em que fiz teatro, televisão, cinema, publicidade, cruzei-me com muita gente e, portanto, com pessoas com quem eu gostei de trabalhar, que foram simpáticas, generosas, bons colegas, e depois houve outras com quem eu não gostei de trabalhar, Claro, não foram nem simpáticas, nem generosas, nem bons colegas, e portanto, mas nada do que acontece a um escritor é desperdiçado. E claro. portanto, eu tenho aprendido isso com os anos, que tudo aquilo de mal que me acontece na vida, ou todas as pessoas com quem que me de alguma forma me desrespeitam, ou me tratam mal, ou enfim, todas essas coisas más eu acabo por aproveitar, rentabilizá-las, digamos assim, e transformar isso em ou personagens ou situações para livros, narrativas, enredos, pronto. Em relação a essa personagem que tu me disseste, eu conheci uma pessoa muito parecida com aquilo que ela é, essa personagem. Eh, não é uma personagem daquela. Essa pessoa não tem aquela idade, não é uma pessoa da idade da personagem, não é uma pessoa de 50 e tal anos, é uma pessoa mais nova, mas se calhar, eventualmente, quando essa pessoa chegar aos 50 e tal anos, vai ser tal e qual a personagem. Por um lado, espero que não, mas pronto. E, hum, Vai e- ser e- incrível de ver. Pois, eu digo, há pessoas que, atores e pessoas que não são atores, ou realizadores também, há pessoas deste meio com quem eu não tenho vontade nenhuma de voltar a trabalhar. Pronto. Ok. Mas eu acho que isto também não quero fazer disto uma cena wow, porque Sim. na verdade todos nós, todas as pessoas, independentemente da sua área de trabalho, Sim, sim, sim. se cruzam com pessoas com quem não têm afinidades, não têm ligação ou por quem não sentem qualquer simpatia, e portanto faz parte. Foi só aqui uma pequena provocaçãozita. Nada Querias demais. nomes, querias que eu dissesse nomes. Não, não, Ou não, por não? acaso não queria. Por isso também nem disse o nome da personagem. Não, eu não preciso disso. Este não é desse tipo de podcasts. Boa. Ele a carregar no botão e dizer cala-te boca, como aquele. Agora não Não, me lembro do nome, mas aquele programa de rádio. aqui não temos esse budget. Aqui é um budget mais fraquinho. Relativamente ao teu último livro, quando é que foi lançado mesmo? Foi este ano em abril de 2024. Pronto, já está na hora de lançar outro. Só aqui um pequeno à parte. Eh, É assim, em princípio, eu estou a fazer tudo para que ele saia no próximo ano. E pronto, se Deus quiser, há de correr conforme a minha vontade. Vai ter que sair então. Tu tens assim um número. Tens assim um número tipo que gostasses de atingir de livros com estas personagens? Olha, eu assim, por alto, não tenho um número. Ou seja, eu acredito que consigo fazer com esta personagem deste inspetor, acredito que consigo fazer pelo menos uns 10 livros. Pelo menos. Eu acho que é uma personagem, ou é uma série que eu poderei escrever sobre ela, sobre esta personagem, o resto da vida. Pronto. Acredito que daqui a alguns anos, não sei dizer quantos, me há de apetecer fazer uma espécie de um intervalo desta série Ok, e sim. criar ou uma nova personagem, ou eventualmente escrever livros isolados, digamos assim. Os ingleses têm uma expressão que é o standalone. Standalone. Portanto, livros que não fazem parte de séries, que são livros isolados, digamos assim. É provável que isso me aconteça, mas esta série poderá durar até eu morrer. Mas esses livros isolados que tu falas também seriam policiais ou outro género? Uh, Poderão ser policiais também,
mas também eu acho que me irá apetecer variar um bocadinho do género e escrever um ou mais livros de outros géneros literários. Pelo menos, ou seja, um romance contemporâneo é uma coisa que eu me imagino a escrever. Ahm, ou seja, acho que é o género que eventualmente experimentarei quando me apetecer variar um bocadinho. Ah, alguma coisa atual, que reflita, que seja um reflexo das relações na atualidade, porque mudou bastante o conceito de relação, não é? Existem vários tipos de relação Sim. e isso era uma coisa que para mim seria interessante de explorar num livro. Mas acho que não será para já. Para já estou muito bem e feliz a escrever policiais. E tu leste qualquer tipo de género? Qual é que é o teu, aquele género que tu mais aprecias ler? Policial. Policiais. Sem Claro. surpresa, são os policiais. E depois há alturas que eu gosto de ler autores portugueses, ou seja, que escrevam romance. Ahm, por exemplo, o que é que eu não leio? Acho que se calhar também é mais fácil ir por aqui. Ok. Eu não leio fantasia, não leio romances históricos, não por. Ou seja, são gostos. Pronto, não é que não acho que sejam bons ou que não sejam géneros válidos, claro que são, mas não são o meu tipo de livro preferido. E gosto de poesia, mas a poesia eu às vezes estou anos sem ler e depois estou se calhar durante não sei quanto tempo a ler vários livros de poesia de autores diferentes. Ah, e também não costumo ler biografias, não costumo ler livros de autoajuda. ah, Pronto. Esoterismo. Esoterismo também não. Ah, eu acho que não sou um leitor que varie muito o género literário. Há pessoas que leem tudo, leem os históricos, um romance, um policial, pronto, que variam e vão lendo muita coisa. Eu não vario muito do género. E neste momento, assim, autores que mais aprecies? De momento, olha, tenho estado a descobrir uma autora sueca chamada Viveka Sten. Ela só tem um livro traduzido para português, que Ok. saiu para aí há 4 ou 5 anos, acho que foi pela Planeta. É uma autora de policiais e os livros passam-se numa ilha na Suécia. É como se Sim. fosse a ilha onde uma parte da população costuma ir passar as férias de verão. Pronto. E cada livro tem um crime, uma investigação. Pronto. E eu tenho gostado muito de a descobrir. Como ela só tem esse livro em português, tenho lido em inglês os outros. Ok. E tem sido uma boa descoberta. Depois, o que é que tenho que continuo a ler? Bem, Robert Brinza, que é um escritor britânico também. A Camila Lackberg, continuo a lê-la também, sempre, sou fã. E portugueses? Portugueses, olha, eu gosto muito da poesia do José Luís Peixoto. Acho que ele é Ok. absolutamente sublime. Eh, a poesia não há meio termo. Eu acho que ou a poesia te diz alguma coisa, a poesia daquele autor te diz alguma coisa, ou então não te diz absolutamente nada. E a poesia dele, a mim, fico absolutamente deslumbrado, fascinado. Eu acho que é maravilhosa. Para quem não leu, recomendo mesmo lerem, porque é mesmo incrível. Depois, gosto também da Alice Vieira, do Miguel Sousa Tavares, Sofia de Melbreiner, o Essa de Queiroz, também sou um fã, assim, incondicional da escrita dele, dos livros dele, acho que, e são tão intemporais. Tu lês um romance dele hoje em dia, e obviamente passaram muitos anos, passaram mais de 100 anos, não é? Ele é do final do século XIX, mas tu percebes que, e obviamente a tecnologia avançou, a medicina evoluiu muito, hum, mas tu percebes que o ser humano, na sua essência, está exatamente igual àquilo que era Igual. há 100 anos. Todas as nossas as relações entre as pessoas, os vícios e as virtudes, os desejos, as ambições, acabam por ser exatamente as mesmas. E é muito interessante tu veres isso. E porque são histórias muito realistas. É um retrato muito realista do que era a sociedade portuguesa naquela altura. E é muito engraçado ver ele descrever sítios de Lisboa que nós hoje em dia também conhecemos, mas descrever à luz daquela altura. Ok. Gosto mesmo muito. Faz-te viajar no tempo. É, Sempre gostaste de ler? Desde criança? sempre.
Eu não me lembro de haver alguma altura da minha vida em que não tenha lido. Ou Ok. que tive não sei quanto tempo sem ler. Não, isso nunca me aconteceu. Desde para aí os 6, 7 anos, que acho que é quando nós aprendemos a ler e começamos a ler assim mais, que eu sempre li muito. Li os livros de uma aventura, da Enid Blyton, o Triângulo J, portanto, desde essa altura que sempre fui um leitor muito, um leitor regular, muito regular, mesmo em miúdo. Os presentes que eu mais gostava de receber nos anos e no Eram Natal, livros. eram livros. E lembras-te qual é que foi o primeiro livro que tu leste? Que leste, Ui, podemos dizer, por livre e epá, espontânea vontade. ai, já não te sei dizer. É provável que tenha sido de uma aventura. Assim, dos primeiros que eu me lembro de ler, não sei se foi o primeiro, mas assim, dos primeiros que Dos eu me primeiros. lembro, lembro-me de ler uma aventura no Carnaval, Ok. lembro-me de ler uma aventura na Quinta das Lágrimas, também foi dos primeiros que eu li. Eh, uma aventura na escola, pois, sabes, esse livro de uma aventura foi, obviamente, que foi muito responsável Sim. por eu depois ter escrito um lá. Mas pronto. Mas acho que foram esses, assim, de que eu me lembro, esses foram assim os primeiros. Uma aventura no Palácio da Pena também foi dos primeiros que eu li. Acho que foram assim estes. E o teu livro novo, o mais recente, podemos dizer que é novo, não é? Sim, Ahm, conta-nos um bocadinho do que é que fala o livro. Já sabemos que é um o policial. livro. Sim. E a história passa-se na aldeia do Piódão, que é no distrito de Coimbra, e é uma aldeia, é uma das aldeias de xisto do nosso país. E é uma aldeia que fica bastante isolada, lá no meio de duas montanhas, na Serra do Açor, e há uma personagem que mora lá na aldeia, que há uma manhã que está a sair para o trabalho, disse ela, que ia para o trabalho, tinha uma reunião muito importante, e sai da aldeia a conduzir e logo na primeira, ao fim de uma ou duas curvas, o carro despista-se, cai de uma ravina e essa personagem morre. E, inicialmente, aquilo que se pensa é que foi um despiste acidental, porque estava a chover, a estrada era muito sinuosa e, portanto, a conclusão óbvia era que era de que tinha-se tratado de uma infeliz tragédia e que tinha sido apenas, entre aspas, um acidente de Um carro. acidente. Mas, eis que é feita uma peritagem ao carro e descobre-se que, na verdade, o carro foi sabotado e, portanto, não se tratou de um despiste acidental, mas sim de um despiste provocado e, portanto, de uma tentativa de homicídio bem sucedida e, portanto, aí é chamada a Polícia Judiciária para começar então a investigação desse homicídio. A polícia vai para a aldeia, instala-se na aldeia, porque a aldeia fica a cerca de uma hora e meia de Coimbra, que é onde está a sede da Polícia Judiciária, e pronto, a partir daqui vão fazer uma investigação à vida da vítima e descobrir uma série de coisas, descobrir também algumas mentiras que foram contadas, algumas verdades que foram omitidas e pronto, e o resto terão de ler. Mas pronto, acho que assim, o ponto de partida para a história é este. E porquê Piódão? É muito curioso. Eu decidi que a história se ia passar no Piódão, sem nunca lá ter ido. Eu já tinha visto muitas fotografias, vídeos, portanto eu conhecia a aldeia, apesar de não ter ido lá, mas não conhecia. Presencialmente nunca tinha ido. E assim que acabei o livro da Quinta das Lágrimas, que se passava também no distrito de Coimbra, pensei que gostava de ficar pelo menos durante mais um livro em Coimbra e pensei logo de imediato porque não o Piódão.
sendo que é neste distrito, acho que faz todo o sentido. E a partir daí, pronto, tive que ir à aldeia, para conhecer aquilo de trás para a frente, andei, subi e desci aquelas ruas não sei quantas vezes, falei com pessoas, tirei fotografias a tudo e mais alguma coisa, e pronto, e comecei a construir as personagens, a definir o enredo, e pronto, e depois o livro ficou pronto. E eu posso estar enganado, mas tu podes confirmar. Tu fizeste a apresentação lá na aldeia, não fizeste? Fiz uma sim, o lançamento foi em Lisboa, mas depois fiz uma apresentação no Piódão mesmo, na aldeia, no Largo. E como é que foi recebido lá como é que foi recebido o teu livro? Olha, muito bem, sabes que eu estava mesmo muito comovido nessa sessão de apresentação, porque durante muito tempo o livro só existiu na minha cabeça, aquelas Ok. personagens só viveram na minha cabeça e na minha imaginação. E foi um processo muito duro de escrita. Eu demorei um ano e meio a escrever aquele livro. Foi mesmo muito, muito duro. E dos quatro foi o que levou mais tempo. E portanto, quando ele de repente fica finalizado e sai, foi também um alívio enorme para mim. Foi porque foi um processo mesmo muito demorado, difícil e portanto tê-lo concluído, conseguido concluir, foi mesmo, senti-me super orgulhoso. Portanto, e depois chegar lá e fazer uma apresentação no local onde eu estive tanto tempo sentado a observar, a pesquisar, a imaginar personagens, a construir, hum, emocionou-me mesmo muito e ver a alegria com que aquelas pessoas de lá ficaram quando souberam que havia um livro escrito na aldeia deles, com a história toda a passar-se na aldeia deles, também me deixou muito contente e espero que muita gente fique a conhecer a aldeia, que o meu livro leve que a aldeia fique ainda mais conhecida, porque é mesmo muito, muito, muito bonita. E o livro está a ser bem recebido pelos Muito, leitores. muito, ele já está na terceira edição, em 6 meses. Em 6 meses fez 3 edições e, portanto, teve em top de vendas na Bertrand, na WUC, e, portanto, eu não podia estar não podia estar mais feliz. Críticas negativas. Recebeste? Olha, em relação ao primeiro livro recebi algumas, em relação aos outros, hum, houve uma coisa ou outra que me foram apontando, dizer, olha, esta parte não gostei tanto, ou esta parte acho que podias ter feito assim, pronto. Isso acontece sempre em todos os livros. Mas críticas negativas, digamos assim, acho que houve mais em relação ao primeiro livro, que estava. É um primeiro livro e, portanto, tem sempre mais fragilidades do que os outros. Há tomadas de consciência que vêm com o passar do tempo e a cada livro que escrevo, sinto-me mais seguro a escrever, mais confiante, mais consciente de que forma é que quero contar as minhas histórias e, portanto, os comentários têm ficado cada vez mais positivos com o passar dos livros. Um, mas também te digo uma coisa: eu, no primeiro livro, pesquisava muito sobre as críticas e comentários que faziam ao livro. A partir daí, a partir do segundo livro, eu deixei de ler. Um, e posso dizer que não leio críticas nem comentários. Primeiro porque acho que quando são muito bons, não quero correr o risco de me deslumbrar e de ficar Sim. a achar-me o rei da cocada e que sou o maior, pronto. E depois quando são muito más, porque também não quero desmotivar-me e com o primeiro livro às vezes aconteceu isso. Eu ler uma crítica negativa e ficar desmotivado e questionar a minha capacidade e o meu valor e na verdade é assim, os livros, nenhum livro é consensual. Vais sempre ter pessoas que vão adorar os teus livros e vais ter pessoas que não vão gostar. Faz parte. E, portanto, pronto, é aceitar isso. E, portanto, é isso. Eu, hoje em dia acabo por não ler nenhuma. E aquela questão que eu disse no início, na tua apresentação, o que é que era mais desafiador? Enfrentar uma plateia ou uma opinião mais negativa? Boa questão. Olha,
Eu, na verdade, enfrentar plateias não é uma coisa que me deixe assustado ou nervoso. Quer pelo meu trabalho Pois. como ator, quer pelo meu trabalho como professor e formador. Hum, e portanto, mas mesmo também em relação às críticas negativas, eu como te disse, eu hoje em dia não leio, portanto, Mas não as leio. E mas portanto, na altura afetavam-te. Não, no primeiro livro, no sim. início. No primeiro livro aquilo mexeu comigo. Apesar de, e eu estava sempre a ter que me relembrar disto, que é, eh, ouvi isto de todos os meus professores na escola de teatro. Vocês, enquanto artistas, nunca serão consensuais. Como eu te disse há pouco, pronto, esta Sim, questão de, por muito bom que tu sejas, por muita gente que adora, por muito que haja muita gente a adorar o teu trabalho, terás sempre pessoas a criticar que não vão gostar e muitas vezes até, e atenção, as pessoas têm direito, como é óbvio, a não gostar do nosso trabalho. Mas há muitas críticas negativas que vêm da inveja. Não vêm necessariamente do teu livro sim. ser mau ou delas terem achado mau. É de inveja, porque se calhar aquelas pessoas gostavam de ser escritoras e não conseguem, ou gostavam de escrever um livro tão bom como o teu e não conseguem, ou gostavam de ser publicadas e nenhuma editora as quis publicar. Pronto. Ou às vezes Ou então, simplesmente se porque querem calhar, ser más. ou simplesmente porque querem ser más, porque, sei É lá, cool. por razões É cool que ser mau. desconhecemos. Sim. E E portanto, agora questiona-se muito se devíamos, nós como criadores de conteúdo, se deveríamos ou não falar de forma negativa de livros de autores nacionais. No sentido ah, negativo, quando eu digo negativo, não é tratar mal o autor. Não é? claro. Estou a dizer negativo, mas de forma construtiva. O que é que tu achas sobre isso? Achas que não se deve fazer esse tipo de críticas? Hum, olha, é assim, eu acho que se a pessoa se predispõe a dar uma opinião sobre um livro, eu acho que não deve haver censura. E, portanto, se a pessoa não gostou do livro, tem o direito a manifestar a sua opinião e a dizer que não gostou. E a justificar também. Acho que é justo. Já que dizes que não gostas, então justifica. Explica porquê. É a mesma coisa quando gostas. Ok, gostaste, mas então porquê? Pronto. Mas dizendo isto, também te digo uma coisa que é, e portanto, eu sou a favor da liberdade em tudo, portanto, acho que as pessoas têm a liberdade, têm toda a liberdade em dizer aquilo que acham, e quando não gostam também em dizê-lo. Por outro lado, eu acho, e já conversei com vários criadores de conteúdos que me disseram isso, que dizem, olha, eu quando não gostei de um livro de um autor nacional, eu prefiro não falar nele, e portanto não faço um post, nem faço um vídeo, e eu digo, eu acho isso, apesar do que eu te disse há pouco, eu acho isso super empático e carinhoso, se calhar posso dizer isto assim. Acho que o mercado já é tão difícil para os autores nacionais que haver essa empatia por parte dos criadores de conteúdo acho que é fixe, acho que é, revela empatia, revela, pronto. Um, portanto, a verdade é que imagina, se tu fores fazer uma crítica negativa de um livro da J.K. Rowling, aquilo não vai afetar nem um bocadinho as vendas Nada. dela. Ou Sim. se calhar há. Não é possível, ou seja, não estou a dizer isto, estou a dizer tu, mas tu, os criadores de conteúdo portugueses. J.K. Rowling vende milhões e milhões e milhões no mundo inteiro. Pronto. Um autor nacional, se houver alguém, um criador de conteúdo, a dizer mal do livro, aí sim acredito que possa fazer alguma diferença. Pode haver de repente várias pessoas que não vão comprar ou que nem sequer vão dar a oportunidade. E se calhar aquela pessoa vê um vídeo teu a dizer mal daquele livro e pensa, deve ser mau. Mas se calhar se a pessoa desse a oportunidade e fosse ler, até ia gostar. Pronto. E a verdade é que nós, autores nacionais, acabamos por vender muito menos do que os autores estrangeiros e, portanto, acho que tudo aquilo que se puder fazer para nos ajudar, nós obviamente que agradecemos e ficamos super felizes. Mas, portanto, pronto, não sei, a minha opinião não foi extremada nem para um lado nem para o outro, Sim. mas pronto, é a minha opinião, fui totalmente honesto e o que eu te disse aqui é o que eu digo. À Maria João Covas falámos disso há pouco tempo, por exemplo, e eu disse-lhe exatamente isto. Quero perguntar se para ti foi difícil a publicação do primeiro livro. Foi,
Porque, primeiro, ele ia ser publicado por uma chancela de um grupo editorial muito grande. Só que, entretanto, veio a pandemia e eles acabaram por rescindir esse contrato. Ok. E o livro não foi publicado. E, e atenção, quando isto acontece, já tínhamos o processo de edição todo feito, a capa do livro estava feita, o livro estava pronto para ir para a gráfica. E isto foi literalmente em março de 2020, no início de março. Eu já não lembro qual é que foi o dia em que foi decretado o confinamento, mas sei que o livro ia ser impresso passado uma semana desse dia. Portanto, por uma semana que ele não foi impresso. Eu na altura fiquei sem chão, super triste, mas, mas pronto, é o que é e ninguém teve culpa porque nem eu nem a editora éramos responsáveis pela pandemia, pronto. Claro. E pronto. Depois, passado, portanto, isto aconteceu em março, no verão eles comunicaram que iam rescindir o contrato e a seguir ao verão eu voltei a contactar as editoras sem grande esperança, confesso, porque pensei, se aquela editora, que é uma editora muito grande, ficou mal com a pandemia e quebras de vendas e etc., o que será das outras? Claro. Pronto. E com alguma surpresa minha, tive 4 editoras a responder-me que queriam publicar o meu livro. Incrível. E e depois acabei por escolher a cultura e pronto. E foi assim E agora continuas na cultura. Sim. E esse primeiro. Esse primeiro contrato que tiveste, não, nem houve a oportunidade de. Olha, mais tarde. Foi só. Rescindiram Não, foi e. só eles ligaram-me. A pessoa que me ligou estava. Eu percebi super desconfortável a dar uma notícia. Acredito. Sobretudo porque também não foi uma decisão dele, foi uma decisão acima dele. E no fundo ele é que estava a dar a cara e eu percebi que ele estava muito incomodado e pediu-me desculpa imensas vezes e pronto. Mas, mas pronto, são coisas que acontecem eu acredito que há males que vêm por bem e que Sim. hum, há coisas que se calhar na altura, coisas mais que nos acontecem que nós ficamos super em baixo e desmotivados e tristes, mas na maior parte dos casos, algum tempo depois, nós conseguimos olhar para trás e dizer, ok, apesar de tudo, ainda bem que aconteceu da forma que aconteceu. Dá-te mais força também depois para, para o que se avizinha. Por isso, acho que Sim, é claro, sempre uma aprendizagem, não é? claro que sim. Então, vamos ter aqui um pouco dos livros. E vamos aqui, porque tu começaste como ator em 2011, segundo o teu Certo. IMDb. Tinha eu 12 anos. Ih, meu Deus! 12. Tu tinhas quantos? Eu tinha, em 2011, tinha 19. Pronto. E eras um acólito na novela Anjo Meu, Ai, segundo a caraças, informação que sim, lá está. sim. Isso foi Esta foi a mesmo a tua primeira primeira, experiência de primeira. televisão. Foi. E como é que foi? Foi. Olha, a primeira memória que eu tenho disso foi que fiquei com o polegar em carne viva. Porque numa das cenas, eu tinha que. Aquilo era um casamento entre a personagem do Pedro Teixeira e a personagem da Sara Matos. Aquilo arrastava-se para aí por 3 episódios, porque vieram os preparativos na igreja e depois, entretanto, o noivo já estava com a família e de repente a noiva nunca mais aparecia e depois descobria-se que ela estava a ser raptada por não sei quem e de repente chega o carro com uma noiva e de repente essa noiva descobre-se que é uma prima da noiva. Não era a noiva, era uma prima da noiva a fazer-se passar por ela porque queria imenso casar com o personagem do Pedro Teixeira. Pronto. E depois, a certa altura, ela é desmascarada porque entra a verdadeira noiva, entrava a Sara Matos, havia ali uma discussão e, bem, aquilo era um cenário. E numa das primeiras cenas eu tinha de entrar no altar e acender uma vela. Era daquelas velas assim de igreja mais grossas, Sim, pronto. sim, E sim. o pavio estava muito lá para baixo, muito enfiado. E eles deram-me um isqueiro. E eles dizem ação, lá vou eu. E eu para acender tive que fazer isto. Porque o pavio, como te disse, estava mesmo lá para baixo. Ah, Obviamente, quando eu faço isto, a chama começa a vir para cima. E eu, imagina, 19 anos, aquela coisa de estava o elenco inteiro à minha frente.
aquela coisa de eu não querer que cortassem a cena por minha causa. E então aguentei ali e pensei, a vela há de acender e isto, pá, claro que a vela não acendeu e isto foi abrindo, pá, a certa altura tive que tirar porque já me doía como sei lá o quê. E pronto, e tivemos que parar mesmo e eu tive que ir, tipo, tiveram que ir buscar uma caixa de primeiros socorros porque fiquei com isto tudo em carne viva. Enfim, depois lá me deram uns fósforos para acender a vela e aí já não me queimei. Deveria ter sido a primeira coisa que deveriam ter dado. Um fósforo. Pois, até porque a novela passava, a história da novela era nos anos 80 e depois alguém se lembrou, olha, se calhar este isqueiro na altura anos 80 não havia, era tipo um da Bic todo moderno. Ah, Pronto. depois de queimar a mão. Ok. Ou alguém se lembrou. Por curiosidade, uma cena dessas, quanto tempo demora a gravar? Eh, Aquela cena em específico ou a participação? Por exemplo, essa cena, quanto tempo demorou a gravar? Pá, já não me lembro, mas eu sei que, sei que fui gravar 2 dias. Ahm, Aquela cena específica já não me lembro, mas pode ter demorado para aí, sei lá, um quarto de hora, meia hora, por aí. Depois havia uma cena com texto, com Ok. falas logo a seguir. Dentro dessa cena havia duas personagens que falavam, mas era uma coisa muito curtinha. Uh, mas há outras que às vezes há cenas que. Olha, ainda agora estive a gravar uma na semana passada. Estou a fazer agora uma personagem numa novela da SIC e numa das cenas há uma personagem que esfaqueia outra nas costas. E essa cena, ou seja, começa com duas atrizes, é a que esfaqueia e a outra, e de repente entramos mais 4 ou 5 atores a seguir nessa mesma cena. E era um cenário, um decor relativamente pequeno. Pronto, era uma cena com muito texto, Sim. falávamos todos em momentos diferentes, e era uma cena, obviamente, com muita emoção, porque a outra está a esvair sem sangue e não sei o quê. Pronto, é uma cena de revelação super importante na novela, e nós tivemos para aí 2 horas, 2 horas a gravar essa cena. Uma cena que depois vais ver na novela e a cena tem para aí 2 minutos. Eu tenho muita curiosidade nisto. Porque para mim o behind the scenes é muito mais interessante do que propriamente o resultado O produto final. final. Sim, tenho muita Percebo. curiosidade. Eu vi que tu também fizeste outras, te participaste noutras, por exemplo, Massa Fresca, Sim. que eu também devia ter para uns 14 anos. Quando. Morangos com açúcar é que Sim. não participaste. Olha, por acaso, sabes que participei. Não está lá. Eu nunca cheguei a ver essa cena. Foi na última temporada de todas. Era com o Rui Santos, que é um ator. Ele entrava no Inspector Max. Havia o Inspetor, o pai, Ah, já sei, já Domingos, sei, já sei. e Sim, havia o sim. outro, Ele era professor que de é o Rui educação Santos. física nos Morangos com Açúcar. Exatamente. E eu fazia um aluno da escola que ele traficava droga, ele vendia droga aos alunos. Eu fui-lhe comprar droga nessa cena que gravei. Eh, mas isso já, olha, deve ter sido em 2011 também, porque sei que foi logo a seguir eu ter gravado esta do Anjo Meu. Portanto, deve ter sido final de É 2011, possível, mas foi eu não quando percebi. terminou. Na tua biografia diz também que tu tiveste uma breve passagem pela comunicação. O que é que aconteceu? Mas foi. Olha, foi muito breve, porque eu quando acabei o secundário e fui para a faculdade, fui estudar comunicação. Sim. Achava que ia ser jornalista. E nessa altura, no primeiro ano do curso, comecei a trabalhar numa agência de comunicação. E tive lá, bem breve, mas na verdade tive lá para aí 2 anos. Só que eu, entretanto, só tive um ano na faculdade, porque depois fui logo estudar teatro. E, portanto, eu, quando começo a estudar teatro, ainda estava a trabalhar nessa agência de comunicação, em part-time. E, portanto, foi mesmo breve. Pronto, acabei, ou seja, eu comunico na mesma, mas comunico de outra De forma. outra forma. No teatro, na televisão, a dar aulas, mas pronto, mas nessa altura, de facto, antes de estudar teatro, estava convencido que ia ser jornalista da imprensa escrita. Quase fomos colegas. Eu também fiz Ciências da Comunicação. Olha, aonde? Em qual? Não, eu não sou daqui, eu sou do Norte. Vila Real. Aí. Ok, Sim, eu fiz ok. Ciências da Comunicação lá. Quase Que poderíamos ter sido interessante. colegas, vês? Só que Pois é. decidiste ser ator.
decidi ser ator. Uma profissão super segura, super estável. Sim, deixa lá que Não. na comunicação também recebes imenso dinheiro. Pois a comunicação também é uma área super bem paga. Jornalismo, É pena, olha, principalmente. é horrível. O meu irmão gêmeo, ele estudou gestão e depois foi fazer uma mestrado em comunicação, vertente de jornalismo. E durante uns tempos tentou trabalhar, tentou e esteve a trabalhar como jornalista, desportivo, mas rapidamente saltou porque dizia que as condições eram miseráveis. São miseráveis. Disseste que queria, o teu intuito era ser jornalista, certo? Ao início. Sim. E era jornalista de quê? Que é que tu querias escrever sobre o quê? Grande pergunta. Eu na altura ou seja, tinha a certeza que queria ir para a imprensa escrita. Sim. Já está, a coisa da escrita já lá estava. Sim. Mas não tinha assim uma espécie de. Olha, eu acho que não tinha uma coisa fixa de quero escrever sobre desporto ou quero escrever sobre atualidade. Mas não tinha uma coisa específica. Mas acho que eventualmente acabaria por escrever sobre. Preferencialmente acabaria por se calhar querer ir para a área da cultura. Escrever sobre cultura. Entrevistar, sei lá, artistas e fazer, escrever coisas nesse. Bem, eventualmente também investigação policial, casos criminais, enfim, Jornalismo de acho que seria. investigação, incrível. É possível. E para terminar, de certa forma já respondeste, não é? Mas as duas profissões que tu tens neste momento, pelo menos das duas, ator, Pelo porque também menos duas, sim. também és formador. Também sou Por falar formador. nisso, o que é o teatro? Explica-nos o que é teatro em equipa. Olha, o teatro em equipa, ou através do teatro em equipa, eu faço formações de team building para empresas, em que estou durante um dia com um grupo. Também pode ser uma manhã ou uma tarde, mas o padrão, a atividade padrão dura um dia. E o desafio que eu lhes lanço é serem atores por um dia. Ok. Portanto, normalmente vamos para um teatro ou um auditório e durante o período da manhã fazemos exercícios que os atores fazem quando estão a ensaiar espetáculos ou em formação, exercícios de mímica, de improviso, exercícios de concentração, de confiança e depois no período da tarde eu divido-os em grupos e cada grupo vai criar uma pequena peça de teatro para Ok. depois no final da atividade representarem essa peça para os outros verem. Assim, em traços gerais, é isto que fazemos. Porque, ou seja, é uma atividade lúdica, mas é uma atividade também com uma componente didática por trás, no sentido de eles trabalharem a confiança entre o grupo, fortalecer a ligação, criar uma memória feliz, uma memória coletiva feliz, trabalharem também a capacidade de falar em público, de se expressarem à frente de outras pessoas, estimular a criatividade, o improviso e, e tem corrido muito bem, as empresas têm reagido muito bem e eu divirto-me muito a orientar estas sessões. Desconhecia, não sabia que existia tal coisa. Eu Incrível. acho que, pelo que eu percebi, me fui informar, não tens praticamente ninguém a fazer isto em Portugal neste momento. Team buildings focados, direcionados especificamente para teatro, não tens. Portanto, tem havido também muito interesse da parte das empresas nisto, por ser uma atividade muito fora da caixa, porque normalmente não é desvalorizar os outros team buildings, mas normalmente aquilo que se faz é aquelas atividades de pad e paper pela cidade de Lisboa, ou uma caça ao tesouro no Castelo de São Jorge, pronto. E não é que isso não seja, ou fazer escalada e coisas assim. Não é que isso não seja também uma atividade interessante, claro que é. Mas já há tantas e são sempre. A oferta é sempre muito à volta disso, que as empresas também ficam com vontade de experimentar outras coisas mais, mais fora da caixa, pronto, mais diferentes. Incrível. Não conhecia. Só mais duas questões. Agora eu quero saber, não é? Não sei se tu queres revelar ou não. Onde é que se vai passar o próximo livro? Então, o próximo livro, eh, quem leu O Crime na Aldeia Já sabe. saberá a zona onde se vai passar o próximo livro. Ainda não li. Eu poderei dizer, porque também nesta altura o livro, já houve muita gente a ler o livro e, portanto, quer dizer, tu ainda não leste, pois. Eu ainda não li. Queres que eu diga? Podes dizer, não? Eu posso dizer uma coisa que é, o próximo livro
vai ser fora, não vai ser no mesmo distrito do livro anterior. Portanto, não vai ser no distrito de Coimbra. Ok. Vai ser noutro distrito. E vai ser um bocadinho mais acima de Coimbra. Pronto. E se calhar digo só isto para também, para quem não leu o Crime na Aldeia, para não comprometer a leitura. De que forma é que a tua profissão de ator e autor se misturam? Se misturam. Porque eu acredito que sim. Bem, sim, tem vários pontos em comum. Olha, eu acho que ser ator ajudou-me muito na escrita, eh, relativamente no que toca à escrita dos diálogos. Foi sempre uma coisa que obviamente, pela minha formação e experiência enquanto ator, fui ensinado e preparado para para estudar diálogos, estudar textos, ter um ponto de vista sobre eles, construir opiniões sobre os diálogos, sobre textos dramáticos e, portanto, e muitas vezes chegaram textos, sobretudo em televisão, em novela, textos que não eram assim muito naturais, que pareciam textos um bocado mecânicos, um bocado, pronto. Sim. E fiquei sempre muito desperto para o que é que torna um texto natural, corriqueiro, o que é que torna um diálogo credível, pronto. E aplico isso na escrita dos livros. E depois também relativamente à construção de personagens, porque o trabalho do ator é construir personagens e dar-lhes vida. E o escritor também constrói personagens e também faz por dar-lhes vida, apesar de elas estarem num papel e não na vida real, digamos assim. Um, e portanto, isso também é um ponto em que as duas áreas se tocam. E depois, acho que também aquela questão que falei há pouco do ter a consciência de que um artista não é consensual e, portanto, enquanto ator e enquanto autor, nunca irei agradar a toda a gente, faz parte, e, portanto, aceitar isso com leveza, com naturalidade e, e focar-nos mais, acho que é importante focarmos mais nas pessoas que gostam do nosso trabalho e que o elogiam do que nas outras. Porque, de facto, há críticas negativas que são construtivas, certo? Mas há críticas negativas que não são construtivas, são destrutivas e vêm de um sítio de maldade e aquilo que nós falámos há pouco, pronto. E, portanto, daí eu dizer que acho que é mais importante focarmos em quem gosta de nós, do nosso trabalho, do que nas outras. Quero-te agradecer, mais uma vez, por aceitares. Espero que tenhas gostado. Gostei muito. Pá, isto passou a correr. Eu estou a olhar para aqui e já vi que já passou quase uma hora. Surreal. Sim, passou quase uma hora. Passou bem rápido. Esperamos por ti. Esperamos pelo teu próximo livro. Espero ficamos que sim, em 2025. Não, olha, quero-te agradecer também mais uma vez pelo convite. Gostei muito. E desejar-te a maior dos sucessos para o podcast. E que eu possa voltar, que tenha material suficiente e conteúdo suficiente para poder voltar a ser entrevistado. Fica aqui um convite, se quiseres participar para o próximo livro. Claro que sim. Antes de publicares o próximo livro, antes do próximo livro sair, voltas cá. Claro que sim. Combinado? Está prometido. Eu vou anotar aqui, que eu esqueço-me, a minha memória é péssima, mas eu vou anotar aqui. Está prometido, combinadíssimo. Obrigado.